pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Mestre do Biscuit, o primeiro reality show virtual de biscuit do YouTube no Brasil e no mundo. Se você tá chegando agora, muito prazer, me chamo Luiz Costa, sou apresentador e jurado principal dessa competição. Toda semana, artistas de diferentes regiões do país serão desafiados a produzirem peças incríveis em diferentes estilos e temas. E a cada novo episódio teremos também aqui a presença de jurados convidados para me auxiliar nas avaliações. E os dois últimos colocados de cada episódio irão se enfrentar na batalha de eliminação. Essa é a última chance de permanecer na competição. Eliminação vai, eliminação vem, quando restarem apenas 2 participantes, os grandes finalistas. Teremos a grande final. Mas apenas o grande campeão dessa segunda edição levará para casa os seguintes prêmios: 1 ano de parceria com as massas JL Artesanato, uma linha completa de produtos Condor, uma caixa de produtos da Tech Bond, uma linha de ferramentas em inox by Viviana Gomes, um kit de corantes Sara Manil, uma linha de tintas Aquacolor Silver Bright, moldes e cursos Alessandra Caldeira, um kit de modelagem realista by Juliana Lupine, R$300 em compras no Ateliê Belas Neves. E para mim o mais importante de tudo, que é o troféu e o título de Mestre do Biscuit 2023. Versatilidade, criatividade e muita ousadia são requisitos principais para ganhar esse jogo. E a gente sabe que o pessoal tem, mas é preciso eliminar mais alguém hoje, não é mesmo? A competição precisa seguir. Mas antes disso eu quero saber, pessoal, o que vocês acharam das suas colocações no episódio passado, que foi Amigos para Sempre no quadro 3D. Concordaram, não concordaram? Contem pra gente. Fui salva. Eu fiquei feliz de ter sido salva, de certa forma, né? Porque, assim, quando eu vi as peças de todos, eu fiquei muito impressionada. Eu acho que todo mundo mandou muito bem nessa prova. Não teve um, assim, que eu pudesse dizer que tava, sabe, simples ou... Não sei, gente. Deve ter sido muito difícil mesmo pros jurados e eu acho que o pessoal deu o nome mesmo. E sobre a eliminação, eu não consigo falar muito porque que nem eu disse, eu acho que todos foram incríveis, então às vezes pode ter sido um detalhezinho ou outro mesmo que pegou ali, né? Então é isso. E aí, ganhei, e aí, foi o quê? Pé de coelho? Não sei. Tá. Calma, foi a touca. É o seguinte, hoje eu vim de cenourinha, tá? Homenagem ao Napoleão que me ajudou. Meu Deus, que foi aquilo? Não esperava ter ganhado. Eu juro que quando eu vi a peça da Jéssica, eu imaginei, cara, ela ganhou. E o que eu queria mesmo era ser salvo. Tanto que eu tinha achado minha peça um pouco simples, mas... e por isso que eu quis fazer com que ela não ficasse tão simples. Pra não ir pra eliminação com a galera que já ganhou ou ficou entre os melhores de alguma forma. Quando eu vi a peça da Jéssica, eu acho que pra mim foi a peça mais completa ali. Ela e da Dani, acredito que trouxe essa coisa de 3D, consegui ver na imagem. E esses dias foram muito difíceis, muito difíceis. Eu acho que a Jéssica me ajudou bastante. E ver ela entre os melhores, mas não levar, eu queria muito que ela tivesse ganhado. Não porque ela me ajudou e que ela ajuda todo mundo, que ela é uma pessoa incrível, mas também porque o trabalho dela ficou incrível. E vendo ela ficar entre os melhores, já eu acho que é a segunda vez, ela tá se destacando. E ela tem um coração muito bom de ajudar as pessoas. Porque eu acredito que se destacar entre os melhores e ganhar uma prova, eu acho que pra quem tá baqueado é essencial. Pra quem tá querendo desistir, porque o Leonardo desistiu, mas não é só ele que tá ruim, não era só ele. Quem tá imaginando que isso aqui é fácil, não é fácil, gente, pelo amor de Deus, não é fácil. É muito complicado. A gente fica se questionando se a gente realmente deveria estar aqui, se a gente... Não sei se eu sou merecedor dessa vitória, não sei se sou merecedor de estar aqui, mas... A Jéssica merecia muito.
E o Leonardo, infelizmente, desistiu. Eu poderia ter, de alguma forma, se eu não tivesse mal, ter ajudado ele de uma forma com palavras, mas faltei como amigo nessa parte. Mas é isso. Bola pra frente. No geral, todas as peças estavam muito incríveis. Da Camila, meu Deus, a pelúcia. Mano, o 3D da Dani, da Jéssica, tava muito bom. Eu imaginei que eu ia ficar entre os salvos. Imaginei não, eu queria, né? Mas ganhei. Eu tô grato, tô feliz também, tô muito feliz. E os prêmios, meu Deus, os prêmios. Queridas, fazendo na festa, né? Oi, gente, tudo bem? Bom, sobre a colocação da minha peça nessa semana, faz parte do jogo, né? Eu não me destaquei, até porque essa semana, pra mim, foi uma semana muito complicada, porque além da peça do reality, eu tava com outros pedidos que já estavam agendados, então, assim, eu me sobrecarreguei demais e eu não consegui dar a atenção necessária para a peça. Sobre a eliminação dessa semana, eu fiquei assim bem chateada, mexeu bastante comigo, até porque assim eu não esperava que o Léo fosse sair dessa forma, né? Entendo os motivos dele, não é fácil, né? Mas me mexeu comigo, mesmo sabendo que eu indo com ele na prova de eliminação, eu teria grandes chances de sair, mas eu gostaria de ter duelado com ele. São escolhas, né? E cada um sabe até onde pode chegar. Então, o que eu desejo para ele é muita sorte e muita luz aí no caminho. Sobre as colocações das peças, eu não concordei com o primeiro lugar. Adoro o Dan, o trabalho dele é impecável, incrível, realmente saiu um trabalho perfeito. Mas teve um pontinho, só um, sabe, que eu não concordei com esse primeiro lugar. Como os jurados, assim, enfatizaram bastante sobre um quadro que teria que ter moldura, né, e colocar na parede e tal, da mesma forma que o meu tinha uma extensão de 3 centímetros ali na frente, o do Dan também tinha, né? O dele, além de ter a extensão para frente, também tinha extensão para trás. Então, se fosse numa lógica de colocar numa parede, não faz muito sentido, né? Na verdade, foi só esse ponto em que eu não concordei. Eu acho que se for assim, para ser bem justo, quem deveria estar no primeiro lugar seria a Jéssica, que o quadro dela teve todos os elementos que eram necessários e ficou uma peça incrível. Gente, fiquei no segundo lugar, nem acredito. Eu acho que esse desafio foi o desafio que eu achei mais difícil até agora. Porque fazer réplica é muito difícil e assim, eu acho chato, sabe? Então foi meio que um parto pra fazer. Mas no final fiquei satisfeita com o resultado. E tô muito feliz com o segundo lugar. Eu tava com medo de ficar entre os piores, sei lá. Sabe quando a gente faz o trabalho, mexe tanto nele que depois não sabe nem o que pensa sobre ele? Tava meio assim com o meu, sabe? Ai, mas tô muito feliz de ter pego o segundo lugar. E o Dan que pegou o primeiro. Gente, aquela peça dele, eu fiquei chocada. Ficou muito boa. Ficou muito. Eu queria pra mim, queria no meu quarto. Tá muito boa. E a de todo mundo ficou muito diverso o desafio, ficou muito criativo, as maneiras que as pessoas escolheram pra usar como tela, e onde dá textura, onde dá volume, onde usar biscuit, onde usar pintura. Ficou muito legal, eu adorei. Eu amei ver a de todo mundo, amei demais. E Camila usou pelúcia. Eu amei o resultado. Nossa, ai, fico tão feliz quando alguém usa essas técnicas que pouca gente usa. Sempre que a gente tem as reuniões para ver as peças do pessoal, eu fico super empolgada, eu fico muito inspirada de ver as peças dos outros.
E aí também ao mesmo tempo já bate o nervoso, porque daqui a pouco já vem outro desafio, né? Aí também já dá aquela ansiedade. Ai, mas fiquei triste que Léo saiu, gente. Fiquei triste, porque eu admiro muito o trabalho dele e eu acho que ele tinha muita coisa pra mostrar. Eu adoro ver as saídas criativas que ele tem pra fazer as coisas. E assim, fiquei com dó dele ter saído, não queria. Mas também acho que ele conseguiu mostrar bastante do trabalho dele, o acabamento dele é impecável. E eu gosto muito do trabalho dele, gente. Pessoal, o desafio passado ficou no passado porque é hora de uma nova prova, uma nova chance de vocês mostrarem todo o seu talento, toda a sua versatilidade e muita criatividade, porque essa prova vocês vão precisar, viu? E pessoal, indo pro desafio em si, eu sou uma pessoa apaixonada pela cultura brasileira, eu sou apaixonado pelo folclore desde muito criança, eu sempre desenhava os personagens, ficava inventando histórias, criava os meus próprios, e isso veio pra mim desde muito cedo, sabe? Gostava de ver o Sítio do Pica-Pau, aquelas criaturas, tentava buscar mais, conhecer sobre. E eu notei que com o passar do tempo, esse costume, essas culturas, elas vão se perdendo, porque não é repassado. As pessoas não falam sobre, não comentam, não instigam a curiosidade das crianças de buscar, de pesquisar. E isso é muito triste, porque é a nossa cultura, é a nossa raiz cultural brasileira. Ah, Luiz, mas é tudo muito doido, mas faz parte, gente. Todo artista tem um pouco de loucura também, né? E ainda mais incrível a gente poder materializar essas criaturas fantásticas em esculturas em biscuit. E vocês lembram, na primeira temporada, na grande estreia, que os participantes tiveram que fazer releituras de personagens do folclore? Vocês não vão ter que fazer isso, não. Até porque essa aqui é a segunda temporada e não é a primeira, né? Vocês terão que fusionar duas lendas folclóricas em apenas uma. É isso mesmo que vocês ouviram. Já pensou unir duas lendas que não tem nada uma a ver com a outra? Em uma peça que faça sentido, que conte uma história, que traga essência e ainda tem uma história de origem? Esse é o desafio de hoje. Unir duas lendas em uma. E pessoal, para ficar ainda mais difícil e mais imprevisível saber o que os nossos participantes terão que fazer, é hora do sorteio, chegou o momento da roleta. Então, vamos começar aqui pela Camila. Camila, o primeiro sorteio, o primeiro personagem que você vai ter que fusionar vai girando, você ficou com a Cuca, um ícone do folclore brasileiro também, viu? E agora o segundo personagem da sua fusão vai girando, você ficou com Vitória Régia. E agora, prosseguindo aqui, é a vez do Danguri. Bora ver qual escultura você vai ter que fazer, Danguri. Vai girando, vai parando, e você ficou no primeiro sorteio com a Yara, uma sereia lindíssima, viu? E agora, quem que você vai ter que unir a ela? Vamos ver. Vai parando, e você ficou com Lobisomem, criaturas super opostas. E agora vamos aqui pro penúltimo sorteio e é a vez da Dani. Bora conferir, Dani, qual a primeira peça que você vai ter que fazer. Vamos ver. Você ficou com Mula Sem Cabeça. E agora a segunda peça dessa fusão vai perdendo a força e você ficou com um Boto Cor-de-Rosa, uma criatura bem distinta, né, gente? E agora no último sorteio é a vez da Jéssica. Jéssica, bora conferir o que você vai ter que fazer? Vamos lá. E no primeiro sorteio você ficou com o Saci, um personagem muito clássico, um dos mais conhecidos. Responsabilidade, hein? E agora, prosseguindo no segundo sorteio, você ficou com vai girando, vai perdendo a força e Boitatá. Olha, bem difícil essa fusão, hein? Mas, pessoal, sorteios feitos, eu gostei muito da fusão de vocês, não tem nada óbvio ali, então viram peças muito boas ou peças muito estranhas. Mas, antes de tudo, eu quero saber, Danguri, no episódio passado você conquistou mais uma vitória e com grandes poderes, grandes responsabilidades. De qual participante você tira 2 dias de modelagem nesse desafio? Ou seja, todos terão que modelar com 12 dias, mas esse participante que você definir terá que modelar com apenas 10. Conta pra gente. Eu preciso tirar mais 2 dias de alguém. Tá. E vocês devem estar imaginando, ele vai tirar da Camila pelo fato de eu ter falado que se eu tivesse a oportunidade novamente, eu tiraria dela pelo fato dela argumentar que eu não tirando 2 dias dela, eu estaria subestimando ela. Mas ela tava só brincando, ela tava querendo se aproximar de mim. E o que eu fiz? Criei fanfic, que eu sou assim, eu crio fanfic.
E aí, tá tudo ok, entendeu? A gente conversou e tá tudo bem. Mas não seria coerente e justo com as outras pessoas que eu tive mais facilidade de me aproximar, tirar delas. Então, por isso, ainda assim, eu vou tirar 2 dias da Camila. Camila, você ficou aí com essa desvantagem de 2 dias a menos que podem fazer diferença nesse desafio criativo. Mas conta pra gente qual a tua estratégia pra conseguir nos surpreender mesmo assim. Bom, o Tanguri, então, decidiu tirar 2 dias da minha modelagem, né? Eu super entendo os motivos dele, tudo tranquilo, mas não vou esconder o fato de que esses 2 dias a menos eu entendo como que realmente vai me prejudicar, né? Então eu fico um pouco preocupada, mas é o jogo e tinha que ser tirado de dias de alguém, e é super compreensível. Então vamos lá, né? 2 dias a menos, vou correr, gente. E pessoal, como jurado do episódio de hoje, eu trouxe aqui uma pessoa extremamente incrível, que eu tenho muito, mas muito carinho. Ela me ajuda no biscuit desde que eu comecei a fazer. E assim, muito do que eu sei eu também aprendi com ela. E é uma felicidade tamanha tê-la aqui comigo hoje, como colega de trabalho, para apoiar esses artistas. Alessandra Caldeira, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado e se apresenta para quem ainda não te conhece. Ei pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Caldeira. Gente, eu trabalho com modelagens. Esse ano agora de 2023 vai completar exatos, eu acredito que 24 anos, isso mesmo, né? Que eu brinco, eu falo que eu brinco com essa massinha. Gente, o que começou na minha vida lá atrás, né, como uma simples, eu diria, diversão e um passatempo, né, porque foi no aniversário de 1 ano do meu filho que eu descobri essa massinha mágica que é o biscuit. E na verdade, desde então, isso transformou a minha vida, né. Então, eu comecei, né, a modelar cada vez mais e eu sempre falo que o que nos leva a fazer um bom trabalho realmente é a prática, né? E assim, é a sua vontade, né? Também de querer ali se aperfeiçoar naquilo que você faz. Imagina ali, a honra é toda minha. Mas me conta, o que você achou desse tema fusão folclórica e qual dica você daria para os nossos participantes mandarem bem nesse desafio? Gente, sem contar que eu achei super criativo esse tema, tá? De fusão folclórica aí, que a gente sabe que é uma coisa tão presente, né, para nós aqui brasileiros, assim, para nossa cultura. Eu achei assim muito, muito interessante mesmo. E olha, eu tô ansiosa para poder ver os trabalhos, porque eu sei assim que vai ter coisas assim incríveis. Então, parabéns aí pelo tema. E o que eu espero, né, dessa temporada e desses participantes? Que vocês usem bastante a criatividade de vocês, tá? Eu tenho certeza que só tem gente criativa participando e que vai ter cada trabalho assim. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso, que vai, né, surpreender não só a mim, mas que vai surpreender todo o público aí que vai estar assistindo. Então, pessoal, arrasa aí! Bom, gente, dinâmicas de jogo já definidas, dias tirados, personagens designados, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dos personagens que cada um ficou e o que vocês pretendem fazer para conseguir arrasar nesse desafio e garantir mais uma semana e também a vitória da competição. Eu não gostei muito do tema da prova porque vocês viram como eu me saí na prova em que eu resolvi fazer um híbrido, não é mesmo? Então já me bate aquela insegurança, um pouco de medo, porque não fui bem, então me vem, né, esse passado aí novamente à tona, e é uma coisa que eu não queria passar de novo, então tô um pouco insegura, tô com um pouco de medo, não curti muito mesmo, é isso. Eu pretendo unir as duas lendas da seguinte forma, vou deixar como a história principal a da Vitória Régia e a da Cuca vai ser acrescentada alguns detalhes na história da Vitória Régia mesmo, sabe? No fim vai mudar a história da Vitória Régia, mas eu quero usar como base, né, essa história dela. Não sei se deu pra entender, mas é isso, é coisas de minha cabeça, não é mesmo? Olha, o tema desse desafio eu não tava esperando. A forma como ele veio, não tava esperando de jeito nenhum. E é isso.
Se eu gostei, eu vou saber depois que eu bolar uma ideia. Porque por enquanto, eu acho que eu tô pensando ainda. Eu tenho 3 opções. Eu faço a metade de peixe, metade de lobo. Ou eu faço lobo-peixe, o peixe-lobo. Ou ela tendo um filho, uma filha, não sei. Ou sendo ela mesma sendo mordida, a Yara, né? Mas é isso, não tem muito... Eu vou ter que inventar uma história, porque parece que não pode ter lobo mulher. E parece que só tem sereia mulher. E aí? Eu vou ter que inventar uma história bem bonitinha. O desafio da semana, não sei se eu gostei. Uma que são peças completamente opostas, né? A água e o fogo. Então a junção desses para ficar uma coisa legal, vou desenhar para realmente ver se vai ficar uma coisa que faça sentido. Quer dizer, sentido não, que sentido não vai fazer nenhuma, né? Mas que fique menos bizarro possível, né? Bom, eu pensei em fazer metade cavalo, né? Metade, a parte de cima é mula e a parte de baixo o peixe, né? O boto. Pensei aqui em fazer como se estivesse empinando a cauda, metade dentro da água e metade sustentando o corpo em cima de uma pedra. Inicialmente eu pensei isso, mas vou desenhar, vou passar a minha ideia no papel para ver se vai ficar uma coisa bacana. Até porque tem o contraste de cores ali, tenho que ver como que eu vou fazer para ficar uma coisa uniforme, uma coisa legal aí, beleza? Gente, e esse tema? Porque assim, meu Deus, as coisas do folclore da gente já tem umas coisas bem assim, tem umas coisas meio doidinhas, né? E aí vai ser uma fusão. Então, meu Deus, esse episódio vai ser um surto. Vai ser um surto. Assim, eu acho que ou as peças elas vão dar muito certo ou muito errado. Ou vai ficar bem legal ou vai ficar bem feio. Eu tomara que a minha não fique feia. Mas assim... achei legal, mas é perigoso. Eu fiquei com o Saci e com o Boitatá. Então, assim, é o Saci, que é um menino que prega peça, né? E Boitatá tem aquela coisa meio de ir atrás do pessoal que quer estragar campo e floresta e tal. Então, assim, eu acho que vai ficar um caos eco-friendly. Eu acho que vai ser isso. E assim, eu acho que eu vou juntar eles. Como é uma cobra feita de fogo, ela é fogo. Eu acho que vai ficar meio que o Saci com... Acho que o rosto dele eu vou colocar alguma característica de cobra. Acho que a boca... Vou mexer assim, vou tentar. Vamos ver como é que vai ficar. E aí ele vai controlar o fogo, né? Obviamente. Vai ser por aí. Vai ser mais ou menos isso. Vai ser o Saci com um rostinho meio parecido com alguma coisa de cobra e controlando o fogo, uns detalhes de fogo. Vou ver como é que eu faço. Mas a ideia é mais ou menos essa. Ai, gente, mas vou dizer a vocês. Queria ter ficado com a Cuca. Imagina a Cuca cuspindo assim umas cobras de fogo. Mas assim... eu acho que a Cuca seria bem legal. Queria ter ficado com a Cuca. Não fiquei, mas tudo bem. Vou superar. É isso mesmo, né? Tudo sorteio. Eu acho que a minha meta desse desafio é não passar vergonha. Eu não quero fazer um negócio que fique feio. Só isso. Acho que se eu conseguir isso, já tá muito que bem. Porque, assim, o tema não tá ajudando. E é sobre. Bom, pessoal, o que eu posso desejar pra vocês é boa sorte, tá? Que vocês arrasem nesse desafio. A gente quer ver muita criatividade, muita ousadia, muitas peças mirabolantes. Mas chega de papo? Chega de papo. Bora ver o making of. Vamos lá.
Comecei fazendo a minha peça pela base, eu pretendo usar resina, então já comecei pela base para deixar secando e dar tempo de eu poder pintar e acrescentar, né, a resina. Coloquei pedrinhas de verdade nesse fundo e aí já comecei ali a modelar o rostinho dela. Tô fazendo esse meu estilo autoral, tô tentando, né, eu nunca consegui descobrir, assim, de fato qual seria o meu estilo autoral, então arrisquei e tô tentando, espero que dê um resultado legal e a intenção é que tenha olhos bem grandes. Por enquanto é isso que eu vou poder mostrar pra vocês, não consigo mostrar muito mais porque como eu tô criando um estilo novo pra mim, tá sendo tudo muito novo, muito desafiador, então eu tô indo bem em marcha lenta, mas vai dar tudo certo. Base pintada, tá prontinha, só pra receber as plantinhas na grama e a resina. Também tô fazendo essa Vitória Régia para deixar no cenário. A minha personagem, que se chama Cuca Régia, ela vai estar em cima dessa Vitória Régia. Essas são as pernas dela. Não tá parecendo perna, né, gente? Tá esquisito. Mas depois vai ficar mais esquisito ainda. Mentira, não. Depois vai ficar tudo certinho. Porque ainda vai enxerto, não é mesmo? Então, tô fazendo enxerto aí entre as pernas e o tronco. Depois também vou fazer enxerto aí nesses pezinhos. Vou colocar as unhas. E esse enxerto deu bastante trabalho, porque é um enxerto bem grande, né? Tive que colocar mais popô nela também, então deu bastante trabalho. E com esse enxerto seco, fui colocando a sainha dela, sainha de Índia, né? Aquela sainha de palha, sainha. Quantas vezes eu falei sainha, não sei. Fiz essa minha Índia com os olhos da Cuca. E além dos olhos, também fui colocando essas bolinhas para dar efeito de pele reptiliana. Coloquei alguns detalhes no rosto, no corpo. Quis deixar apenas alguns detalhes, não cobrir o corpo dela inteiro com pele reptiliana, porque afinal é uma fusão entre as duas, né? E eu não quis caracterizar demais uma ou outra, quis deixar bem mesclado mesmo entre as duas. Depois que eu terminei aquela cauda de crocodilo que eu mostrei anteriormente, eu fui fazendo o restante daquela Vitória Régia, que vai compor no cenário, que é onde a nossa Cuca Régia vai ficar em cima. Então, sempre com o pincelzinho modelador, eu fui fazendo essas bolinhas aí pra dar aquele efeito dos gominhos da folha da Vitória Régia. E ficou assim, e depois passei pra uma das partes mais trabalhosas, que são as mãozinhas. Como ela tem unhas bem finas, eu quis já fazer as unhas direto no dedo pra ficar mais firme, né? Porque fiquei com medo de colar depois e qualquer esbarrãozinho elas caírem. Então, eu já fiz ela inteira já com as unhas, depois só enxertei a pontinha dos dedos. Com muito cuidado e bastante paciência para que ficasse do jeitinho que eu queria, né? Então, paciência é a chave. E ficou assim, gente, eu achei muito legal essa mão, sério, gostei bastante. Espero que vocês que estão assistindo e os jurados também gostem muito. Posicionei no corpinho e vi que estava ok. E se vocês acharam que a saga Bolinhas tinha terminado, não terminou, tá? Então ainda tô fazendo bolinhas aqui, colando bolinhas que não acaba mais. É muita bolinha e eu posso provar. Olha só o tanto de bolinhas que eu fiz. Mas, a meu ver, valeu a pena o trabalho, porque acho que o efeito ficou bem legal. Primeiro, tô aí na minha casa, tive que sair da minha casa pra poder esparecer um pouco, porque tô muito cansado mentalmente. Eu pensei em fazer, eu não sei se eu vou fazer um cartão, acho que é um cartão. Eu queria fazer ela caindo assim, sabe? Mas aí vai tampar muito o rosto. Mas eu vou explicar por que ela estaria caindo, porque ela foi jogada no rio, né? Pelos irmãos dela, porque eles diziam que ela era muito forte, uma guerreira muito boa e tal. Aí eu vou juntar a história do lobisomem nela, entendeu? Por que ela foi, que ela era mais forte e tal. Existe uma história que diz que os indígenas se transformavam em animais, todos, né? E aí, é aí que entra o lobisomem. Ela era um lobisomem, só que ninguém percebia porque todo mundo se transformava em animais.
E aí, por isso que ela se destacava, que ela era mais forte, que ela, entendeu? Porque todos se transformavam em animais, mas só ela era tipo assim, um lobo e era só na lua cheia. E aí, eles jogaram ela no rio, na lenda da Yara, diz que elas jogaram ela no rio na lua cheia. Olha só que coincidência, na lua cheia. Então, eu queria retratar ela caindo no rio com a lança assim, sabe? Se transformando em lobo, ao mesmo tempo dando início à transformação de sereia. A primeira vez que ela se transforma em sereia, né? Mas, como vai cobrir o rosto, aí eu preferi fazer uma rocha, assim, em pé e tal. Aqui eu acho que eu entregaria a prova. Que tem aspecto de lobo, tem aspecto de Yara, de sereia, botar umas penas, algumas coisas aqui, sabe? Uns símbolos e tal. Mas eu acho um pouco grosseiro e eu não tô com cabeça pra isso. Sim, é uma figura feminina, porque eu não vou dar ibope nesse exato momento pra machinho, lobisomem. Então, eu queria fazer uma figura feminina. Tem muita coisa na minha cabeça, não... Eu gosto de coisas delicadas, gosto de coisas, sabe? E aí eu queria fazer ela bonita, bonitona e tal, uma coisa mais clean, sabe? Mas, eu não queria fazer ela guerreira, eu queria tipo assim, eu queria ela com cabelo branco e tal, com coisa de lobo. E ela mais, tipo, ajudando os marinheiros, tipo, em lua cheia, ela só faz isso aqui na lua cheia. Como ficaria, mais ou menos? Resolvi mudar, eu acho que assim eu vou conseguir explorar mais a cauda, vai ficar mais delicado. Fiz essa cabecinha, não gostei, eu acho que eu vou fazer outra. E o corpinho é mais ou menos assim, tô cobrindo ainda. Eu vou apostar na delicadeza e na delicadeza da cauda também. E assim eu acho que vai dar pra ver bem. O rostinho eu já fiz outro. Já tô quase acabando aqui de cobrir o corpinho. E vou trazer os elementos de lobo e de sereia de uma forma bem sucinta, para não ficar grosseiro. E eu quero que pareça tipo aqueles mini barcos de madeira, sabe? Que fica em cima da mesa. Pois então. E aqui estamos nós, minha gente. Que diacho de prova é essa? Ó, eu tô fazendo eu acho assim, essa prova complicadíssima. Não sei o que a Dani tá fazendo, porque eu, por exemplo, eu tinha o risco de pegar uma sereia e um saci. Imagina aí. O que eu ia fazer? Eu ia fazer uma sardinha cortada. Já troquei aqui a cabeça, tô fazendo cabeça de lobo mesmo. Fiz uma lança, falta pintar, botar umas caldinhas e tal. Fiz uma lança, vou botar umas penas aqui. Vou fazer tipo uma base de madeira, simulando a madeira, botar um nomezinho pra ficar tipo em cima assim, como se fosse uma peça de marinheiro, sei lá, tipo peça de luxo, não sei. Mas basicamente é isso, tá assim ainda. E já coloquei as coisinhas aqui na minha sereia. Linda não, né? Mas assim, a ideia é que ela fique com um aspecto não tão bonitinho, né? Embora ela esteja, modéstia à parte. Mas é meio que somente na lua cheia, ela meio que, tipo, fazer justamente o contrário do que ela faz. Tentei fazer uma madeira, não sei pra quem, não sei de onde eu tirei essa ideia. Podia ter comprado, né? Mas também não tô cagando dinheiro. Eu vou tentar fazer uma outra coisa aqui, eu não sei. Isso aqui eu não vou usar. Vou tentar fazer outra base aqui pra poder botar ela em cima. Algo que fique mais delicado. Bom, a estrutura aqui tá pronta. Fiz toda em papel alumínio e arame galvanizado dentro. Resolvi fazer ele em cima de uma pedra, como se estivesse empinando, com a cauda dentro da água. Inicialmente eu pensei em utilizar essas cores, mas vou ver no decorrer ali da modelagem como que vai ficar. Mas eu vou modelar ele todo em uma cor e depois eu vou pintar fazendo o efeito degradê entre o marrom e o rosa da cauda. Aqui eu tô fazendo a parte da cauda, só mesmo passando uma massinha fina para dar sustentação, para ficar mais firme. E aí, depois de seco, eu vou colocar na posição que eu quero. Também fiz a primeira blocagem e depois de seco, que aí eu vou fazer a parte dos músculos,
né, os detalhes da cauda, ali também a barbatana e a parte de cima, o acabamento de cima, onde vai ficar a parte do fogo. Tô fazendo uma adaptação para poder colocar o fio de fada. Nessa peça eu quero utilizar a luz para representar, além da luminosidade da peça, o fogo que sai do pescoço. Furei ali a pedra, a base eu vou fazer de resina, onde dá o aspecto de água, de rio. Vou fazer ali um espacinho para poder ligar e desligar também. Furei a pedra, furei também a peça em si para poder passar esse fio, que vai sair ali no pescoço, onde eu vou colocar a manta acrílica pintada, que depois que acender a luz ela vai dar aspecto de fogo. Tô fazendo aqui uma peça mais lúdica, meio fora ali do padrão, até em questão de cores também vou estar utilizando cores diferentes, onde vai dar mais contexto na história que eu pretendo contar. Para essa base eu utilizei a resina epóxi misturada com maquiagem metalizada. Aqui eu utilizei o branco, o azul e o verde para lembrar ali a cor da água e os movimentos. Bom, eu comecei aqui com minhas referências de novo. Peguei as mais variadas possíveis, peguei cobrinhas da Disney, peguei arte de outras pessoas, tudo para me inspirar. E fiz mais ou menos o esboço de como eu queria o meu. Eu quero colocar 3 olhos, um foguinho saindo do olho, o cachimbo e tal. Aí, feito isso, fui fazer minha estrutura, né? Usei os materiais de sempre, arame, papel alumínio, fita crepe, para poder fazer essa estrutura. Eu não achei ela muito difícil de fazer, porque o corpo dele vai ser um corpo humano, né? Assim, humanoide. Então, foi uma estrutura bem simples de fazer, ainda bem, né? Vamos ver como é que vai ser a cabeça, porque aqui ainda é o corpo, né? A cabeça vai ser um pouco complicada. Eu decidi que o corpo dele vai ser magro, mas aquele magro que tem os músculos definidos. E também decidi que a perna dele vai ser centralizada, porque aí já remete tanto ao formato do redemoinho, que é um poder do Saci, como também ao corpo de uma cobra, que é o boitatá, que é uma cobra de fogo. Depois da estrutura eu fiz uns rolinhos de textura, sem saber se ia dar certo ou não, mas isso aqui é só um teste. Fiz uns rolinhos usando massa e palitinho de madeira mesmo. E coloquei textura neles, para tentar fazer um jeito mais fácil de fazer escama, apesar de que eu não quero fazer escama no corpo inteiro, eu quero fazer só em umas partes específicas, para ficar aquela coisa meio parte humano, parte cobra. Depois do rolinho de textura eu vim com a primeira camada de biscuit que eu vou colocar no corpo. E aqui eu fiz umas coisinhas separadas para secar antes de eu usar. Fiz a base da mandíbula, do rosto, fiz também olhinhos e dentes. E aqui tá o corpinho revestido com a primeira camada de biscuit. Ele consegue ficar em pé, ainda bem. E aqui estão meus rolinhos de textura. Eles têm uns buraquinhos intercalados, porque aí quando passar na massa vai ficar em relevo. Então faria às vezes da escama. Peguei a massa rosa para colocar dentro da mandíbula. Fui atrás de referência de cobra com boca aberta para ver mais ou menos como é. Mesmo que eu não esteja fazendo uma cobra realista, eu quero que tenha alguns elementos que tem ali na boca de uma cobra normal. E aqui tá ficando assim, ó, a parte de baixo. Eu tô gostando bastante, tô achando bem legalzinha. Peguei um rolinho de papel alumínio para usar como base para fazer um tronquinho que vai no cenário. E aí eu quero fazer ele antes porque eu vou ter que pintar, né? Então eu vim cobrir com a massa, vim fazendo vincos, depois também fiz textura usando escovinha e depois vim ajeitando os vincos novamente. Olha como tá o tronquinho, eu gostei desse resultado, vou deixar secar para depois pintar ele. Usei a cor chocolate para tingir a massa e tá aqui a diferença entre a massa já seca e ela úmida. Olha como mudou o tom. Essa massa eu tô usando para fazer o corpinho, para revestir, né, o corpinho e colocar músculo nele.
Ele vai ter uma perna musculosa e também eu vou colocar músculos no abdômen dele depois. Achei meio estranho de fazer porque eu fiquei na dúvida de... ele tem uma perna só e eu botei a perna centralizada. E aí eu fiquei pensando, será que vai ser uma perna direita ou esquerda? Ou eu faço uma que não tem lado? Porque, enfim, fiquei nessa. Fiz aí de um jeito. E aqui ela já tá pronta, assim, entre aspas. Eu vou colocar uns detalhes ao redor dos olhos para fazer como se tivesse com uma cara de chateado, né? De raiva. Né? Como se fosse uma sobrancelha franzida, só que não é uma sobrancelha, porque cobra não tem. E também vou acrescentar esse terceiro olho. Esse olho, eu no início até achei que fiz pequeno, mas quando eu coloquei, encaixou direitinho, porque eu ainda queria fazer pálpebra nele, eu não queria que fosse só um olho grudado na testa. Então, eu molhei bem a massa para poder encaixar esse olho e afundar ele na massa que ainda está meio fresca. Então, eu vou afundar ele um pouquinho na testa e depois eu vou vir com uma tirinha bem fininha de massa dos dois lados e vou fazer como se fossem as pálpebras dele. E é importante que esse personagem tenha, assim, alguns olhos a mais, porque o boitatá, em alguns lugares, ele é dito como uma cobra cheia de olhos. Então tem muitos olhos e tem lugar que fala também que os olhos têm fogo saindo deles e que se a pessoa olhar, ela vai enlouquecer e vai morrer. Então tem muita coisa do boitatá que é relacionado a olhos. Então eu quis destacar isso nesse personagem, por isso que eu tô colocando um olhinho na testa e vocês vão ver depois que eu vou colocar mais 2 olhos pelo corpo. No início eu tava meio insegura em relação ao design desse personagem, mas eu acho que quando eu fui adicionando esses detalhes eu fui gostando mais. E depois eu peguei o rolinho de textura que eu fiz lá no início, vim passando olhinho de bebê para não grudar na massa, passei aqui como se fosse na nuca da cobra. E depois eu me liguei que, na verdade, esse lugar eu quero fazer um efeito de fogo, né, gente? No final das contas, não serviu de nada, né? Assim, serviu de aprendizagem, né? Aí, uma coisa que testamos, é legal, não usei, acontece. Então, tá aqui o saldo, por enquanto, aqui a cabeça, o terceiro olhinho, gostei. Aqui como ficou as escamas, que vocês não vão ver depois. Gostei muito dessa boquinha aberta. Eu ainda vou fazer uma pinturinha. Depois eu vim mexer aqui no tronquinho que vai ter no cenário. Então o que eu vou fazer? Vou usar 2 tons terrosos, um bem escuro e um bem claro. Primeiro eu vou passar o escuro e os dois eu vou usar a técnica de dry brush. Então eu vou botar a tinta no pincel, tirar bem muito e vir passando bem por cima, porque aí eu vou conseguir destacar a textura que eu coloquei nesse tronquinho. Então eu vou vir com a cor escura primeiro, vou fazer no tronco inteiro, para depois vir com a cor mais clara. E aí vai dar um efeito bem legal de contraste. Aqui, passando já a cor mais clara, vocês vão entender melhor o que eu tô falando, da diferença que ele dá. Olha como destaca bastante, passando esse tom mais claro. Dá pra ver bem direitinho onde eu fiz os vincos da escultura. E mais de perto, dá pra ver bem a textura que eu fiz. Aqui mais de perto, como ficou o tronquinho, gostei muito do resultado. Voltei para mexer nos braços da escultura, finalizar botar uns musculozinhos, né? Deixar mais compatível com o resto do corpo. Aqui, como tá por enquanto o corpo, agora eu preciso fazer as mãos. O polegar eu vou botar de maneira isolada, mas os outros dedos eu vou botar uma massa só e depois fazer corte para fazer os dedos. E ali já dá pra ver que tem um olhinho ali no ombro, ó. Mais um olho que eu adicionei no corpo. E vou adicionar mais um. Resolvi colocar umas escamas perdidas pelo corpo, só pra trazer mais uma vez a ideia de cobra. E vim também fazer a roupinha dele, que é simples ainda bem. Por enquanto estamos assim. Coloquei a cabeça no corpo, né? Fiz um pescocinho lá. Coloquei olho na palma da mão, que era o lugar que eu queria colocar também. E aqui a base vai ser nessa estruturazinha de madeira, tá aqui o tronquinho. Eu vou fazer uma graminha para remeter a floresta e tal. Também tá aqui o cachimbo já, a língua que falta eu encaixar no rostinho. E vou fazer efeito de fogo também nele, aí vai ficar bem legal.
Pessoal, olha, o prazo de 12 dias para todos, exceto para Camila, que trabalhou com apenas 10, se encerra a partir de agora. Quem terminou, terminou muito que bem. Quem não terminou, vai entregar a peça do jeito que tá, porque é a hora do desfile folclórico. Vamos começar aqui vendo o trabalho realizado pela Camila, que precisou unir a Cuca e a Vitória Régia. Nayá era uma linda índia que era apaixonada pela lua. A lua, para os tupi, era uma divindade que correspondia à paixão de Nayá. Por isso, todas as noites Nayá ia até o rio para contemplar o reflexo da lua, se sentindo assim mais próxima dela. Cuca era uma bruxa da região conhecida por ter forma e pele de jacaré. Com muita inveja da beleza da Nayá e do romance entre ela e a lua, a Cuca resolveu lançar um feitiço na água, onde atrairia a Nayá para morrer afogada. Então, certa noite, quando Nayá foi ao rio, se aproximou do reflexo da lua e caiu na água enfeitiçada. Mas a inveja da Cuca sobre a Nayá era tão grande que no momento em que ela fez o feitiço, sem querer, ela desejou ser a Nayá. E no momento em que Nayá caiu na água, ambas desapareceram e ressurgiram em um só corpo, em uma só alma, mesclando bem e mal, amor e inveja. Como consolação, a lua criou uma nova espécie de planta para dar de presente a Nayá, a qual chamou de Vitória Régia. Por isso, hoje, o corpo onde habitam Cuca e Nayá é conhecido como Cuca Régia. E dando continuidade no desfile, eu quero ver agora como que ficou a escultura feita pelo Danguri na fusão entre Ara e lobisomem. Oi, menino! Já pensou se a gente pudesse juntar duas lendas em uma? Foi exatamente o que a gente fez. E eu fiquei responsável por unir a lenda da Yara e do lobisomem. Vamos lá? Essa é Yabo. Vocês querem saber por que ela ficou assim? Pois bem, poucos sabem, mas a Yara, mãe das águas, antes de se tornar metade peixe, metade mulher, era um lobo. Sétima filha de pajé, era amaldiçoada, se tornando lobo somente em dias de lua cheia. Mas como que ele acha que o povo não via que essa menina era um lobo? Vamos lá. Antigamente acreditava-se que os índios se tornavam animais. Oi, colou, não foi não? E lógico, por causa dessa maldição, né? A babadeira se destacava, né? Era guerreira, bonita, toda talentosa. Os irmãos ficaram com inveja e jogaram a bichinha dentro do rio. No dia de lua cheia foi aí que ela se tornou Yara. Pois bem, em dias normais ela é bonita, canta, tem um mega ré enorme e mata os homens. Ou a voz dela: eu sou bonita. Já na lua cheia, ela não é essas coisas não, viu? Mas ela tenta ajudar os homens a voltar para suas casas. Como é que ela faz? Espantando eles com um uivo que mais parece um aviso de ajuda. Mais ou menos assim. Vamos embora, os meninos, pra casa de vocês. E a penúltima peça do nosso desfile de hoje é a escultura feita pela Dani, que precisou unir o boto cor-de-rosa com a mula sem cabeça. Diz a lenda que da união da mula sem cabeça com o boto cor-de-rosa nasceu Hipoínia, um ser híbrido metade boto, metade mula. Essa criatura aparece na lua minguante, que com o seu guinchar e seu brilho incandescente seduz homens e mulheres que ao olhá-lo ficam hipnotizados e são atraídos para seu encontro, onde são consumidos pelo fogo que sai de seu pescoço e levados ao fundo do rio. Dizem que seu brilho é tão intenso que se vê a quilômetros de distância, e quem caiu no seu feitiço nunca mais foi visto. E finalizando o desfile de hoje com a escultura feita pela Jéssica, que precisou fusionar ali Saci Pererê e Boitatá. Dizem por aí que o Saci estava brincando pela floresta quando percebeu a presença de grileiros, mas ele sabia que só a força do redemoinho não seria capaz de afastá-los. Então ele resolveu pedir ajuda ao seu gorro mágico. Ele pediu que sua força fosse maior e prontamente seu gorro atendeu. O que o Saci não esperava era que ele teria a força de outro ser fusionada com a sua. Seu gorro virou de fogo e sua cabeça começou a mudar. Mas que calor é esse? Quando o Saci olhou para sua mão esquerda, ela estava em chamas. E a direita? Tinha um olho. Ele já não sabia mais se era um Saci Pererê ou um Boitatá. Mas a certeza que ele tinha era que ninguém iria roubar sua floresta. Com seu olhar que leva outros à loucura, seu poder de fogo e seu redemoinho, o Boi Pererê colocou os grileiros para correr. E essa foi a minha peça para o desafio. Espero que vocês tenham gostado. Adorei unir essas duas lendas, me diverti muito fazendo essa peça.
Olha, pessoal, quando a gente acha que não tem mais pra onde surgir criatividade, vocês vêm e mostram novamente pra gente, sabe? Eu tô muito feliz, eu sou muito apaixonado por esse tema e vocês conseguiram fazer fusões incríveis, sabe? Num desafio tão complexo. Mas temos que ter aqui as avaliações e agora vocês serão pegos no detalhe, viu? Aqui uma vírgula vai fazer total diferença na hora de definirmos quem ganha e quem vai pra casa. Mas bora começar aqui então, gente, as avaliações. Vamos dar início com a escultura feita pela Camila, que foi a Cuca Régia, ou Cuca com Vitória Régia. E aí, Alessandro, o que você me diz dessa escultura? O trabalho da Camila, né, que juntou aí, né, fez a junção aí da Vitória Régia com a Cuca. Nossa, sempre fui muito fã da Cuca, gente, ali, né, na época de Sítio Pica-Pau Amarelo, assim, eu era, nossa, mega fã, eram os meus 2 personagens preferidos, assim, né, do seriado, era a Cuca e a Emília. E olha, Camila, parabéns, tá? Parabéns aí pelo seu trabalho, amei a sua historinha, tá? E a forma como que a sua personagem ficou ali também, tá? Depois de pronta, né? Que a gente olha pra ela assim, já sabe logo ali que é uma índiazinha, né? Mas que tem ali uma mistura, né? Então foi onde você uniu aí a Vitória Régia e a Cuca, né? Que deu a Cuca Régia, né? E assim, parabéns, tá? Parabéns pela sua criatividade, tá bom? E muito sucesso mesmo pra você aí. Camila, vamos lá. Você pegou aqui uma fusão bem difícil, né? Que é a Cuca, um jacaré, com uma planta, Vitória Régia, que também é uma índia, né? De acordo com a história. E você conseguiu se sair muito bem. Eu vejo aqui que você tomou um cuidado muito grande nos acabamentos da tua peça, na delicadeza dela, na sutilidade, nos acabamentos, em trazer uma esfera para essa escultura do ambiente de floresta mesmo. Colocou um mar com resina, colocou umas plantinhas super fofas ali, um cenário com várias plantas, isso engrandeceu e deu uma imponência muito, mas muito grande pra tua escultura, e eu te parabenizo demais por isso, sabe? A gente vê que você se dedica muito em todos os trabalhos que você faz. A textura de jacaré tá muito boa, tá tudo, sabe, muito lindo. E eu tenho que ressaltar aqui também, na tua criatividade, na tua ousadia em escrever uma história que faça sentido e que todos os pontos se interliguem entre si, fazendo que a coerência narrativa fique incrível. Agora, tecnicamente falando, a única coisa que talvez me incomode um pouco na tua escultura seja a proporção dos olhinhos. Eu acho que tá muito grande, tá até desproporcional para a sutileza da tua escultura. Eu acho que isso pode ser o teu estilo, pode ser algo que você tenha feito propositalmente, mas isso não me agradou. Eu senti que destoou um pouco de toda a delicadeza da tua peça. E eu senti que o estilo aqui ficou meio chibi, entendeu? Ficou algo que não casou muito bem. E agora, prosseguindo as avaliações com a escultura feita pelo Danguri, que foi a união entre Ara e lobisomem. O que você achou, Alessandra? Gente, eu estou aqui vendo o trabalho do Danguri. Meu filho, o que dizer de você? Que você é uma artista, assim, eu tô apaixonada pela sua peça, assim, você não tem noção. Eu quero essa peça pra mim. Tô brincando. Olha, eu estou encantadíssima com o seu trabalho, com a sua modelagem. Já estou curiosíssima para poder ver outros trabalhos que você tenha desenvolvido. Não tenho sombra de dúvidas, assim, que são coisas lindas, né? Até pelo que você já está apresentando aqui no reality. Adorei o seu sotaque, adorei ficar ouvindo ali a sua historinha. E como eu queria que essa personagem realmente existisse aí nos filmes, porque eu achei, assim, incrível, incrível, amei, assim, nossa, estou realmente muito apaixonada. Parabéns mesmo pela sua criatividade de unir esses 2 personagens e criar, né, a Iaba e essa personagem, assim, que eu tô apaixonada, achei linda, né? Porque eu sou encantada com sereia, eu amo lobo, assim, né? Filme de lobisomem, filme de sereia, tô falando sério, gente, tá? Séries, tudo eu já assisti, porque eu sou encantada. Então, né? Você uniu ali 2 personagens, assim, que eu já sou fã, assim, e muito, assim, nossa, muito sucesso pra você e parabéns mesmo, tá?
porque você já é um artista nato aí, tá? E que prazer, né? Poder estar conhecendo o seu trabalho aqui. Danguri, tecnicamente falando, não tem nada que eu coloque ou que eu tire na tua escultura. Pra mim, você conseguiu fazer a harmonização desses dois personagens de forma única, com a tua personalidade, com o teu estilo, e ficando assim um trabalho bonito, polido, muito bem feito, que conte uma história. Eu consigo ver a tua personalidade em todos os trabalhos que você traz pra competição. Eu consigo ver o teu estilo, eu achei fantástico a forma que você resolveu colocar ali um lobo branco, e ao invés das escamas dela, colocar uma pelagem. E eu vejo que essa sereia aqui tem uma identidade única que eu nunca vi antes. A tua história é muito incrível também ficar ouvindo, porque você coloca ali o seu estilo de contar as coisas, que fica engraçado, divertido, mas que também passa uma mensagem. E pra mim você conseguiu fazer a junção dessas duas lendas folclóricas de forma impecável. Parabéns! E agora chegou a vez de falarmos sobre a escultura feita pela Dani, que foi a união entre boto cor-de-rosa e mula sem cabeça. O que você me diz, Alessandra? Pessoal, agora eu vou falar aqui um pouquinho, né, da participante Dani. E se eu te confessar que o boto rosa é o meu personagem preferido? Nossa, assim, eu sempre fui apaixonada, né? Acho que é por causa das histórias mesmo, né? Assim, do encantamento. E essa junção que você fez da mula sem cabeça com o boto rosa, né? E criou aí um personagem aí, Poinia. Olha, parabéns. Parabéns mesmo. Eu realmente, assim, né? Eu, Alessandra, não sei não, viu, gente? Se eu teria tanta criatividade assim, não. Vocês estão, assim, me surpreendendo muito. Assim, achei muito boa a sua modelagem, tá? E essa junção que você conseguiu fazer aí desse cavalo aí, metade, né, boto rosa aí, com essa cabeça aí pegando. Olha, parabéns, tá? Parabéns mesmo. Dani, olha, pra mim, a Ipoínia, que foi assim como você nomeou a tua escultura, né, a junção entre boto cor-de-rosa e a mula sem cabeça, é uma típica lenda folclórica brasileira que poderia estar em vários livros. E a estética dela é fenomenal. Pra mim, você conseguiu juntar aqui dois dos personagens mais difíceis de fazer uma conexão, e o resultado final ficou fantástico. Ficou sutil, casou, sabe? É algo que é fácil da gente comprar. E tecnicamente falando, as proporções, tanto do cavalo, né, tanto quanto do boto, estão fantásticas. A pintura tá muito bem feita, você conseguiu fazer ali um sobretom, um degradê entre branco e rosa que ficou assim surreal. E o detalhe da resina, da pedra, da chama saindo pela cabeça, tudo tá incrível, sabe? Essa escultura aqui tá maravilhosa, eu amei demais. Parabéns! E agora vamos avaliar aqui a última peça do nosso episódio de hoje, que foi a união entre Saci Pererê e Boitatá. E aí, Alessandro, o que você tem pra me dizer? Eu tô aqui olhando o trabalho da Jéssica. Jéssica, primeiro eu queria dizer que eu amei o seu sotaque. Você é uma fofa, tá? E muito criativa. Ouvir a sua historinha ali, assim, como que você, né, idealizou essa historinha toda para poder criar e desenvolver esse personagem. Olha, realmente, sim, eu só posso te dar os parabéns, tá? Parabéns mesmo, tá? Assim, achei incrível a sua criatividade e a sua modelagem também, né? Assim, como que você imaginou e conseguiu chegar aí nesse estilo de personagem que você fez, tá bom? Parabéns mesmo. Então, assim, é o que eu falo, né, gente? Eu tenho certeza que não só a Jéssica, é como eu também, Alessandra. Quanto mais a gente modela, mais melhores ficamos, né? Essa que é a verdade. Então, assim, a gente sempre olha para um trabalho da gente, que poderia ser melhor um pouquinho, né? Se eu não sei quanto tempo que a Jéssica tem de modelagem, mas eu achei incrível o seu trabalho, tá? Parabéns mesmo. Jéssica, mais uma vez você consegue trazer o teu estilo, esse estilo autoral super forte que você conseguiu desenvolver na competição para esse desafio aqui. E ele não é conflitante com o que a gente pede no briefing. Os dois conseguem fazer ali um equilíbrio perfeito e isso é fantástico, é muito difícil de fazer e eu te parabenizo por isso. Sobre a história da tua escultura, eu acho que você teve uma alternativa, uma saída muito inteligente, porque esses dois personagens,
Boitatá, Saci Pererê, eles são muito conflitantes, sabe? Eles não têm um ponto em comum ali e você conseguiu fazer com que a gente comprasse essa história. Pra mim, eu super entendo a tua proposta, eu super aceito e super também veria num livro de histórias. E eu adorei que você colocou ali também o redemoinho na escultura e eu acho que todos esses elementos fantásticos vêm pra agregar em peças folclóricas, tá? Falando sobre a escultura em si, tem alguma coisa que pra mim acaba não casando. Pra mim, o que eu mais gosto da tua escultura é a cabeça. Aquela cabeça de cobra que pega fogo, sabe? Eu achei muito legal, muito bem feita. Consigo ver o teu estilo ali na pintura do olho, no formato dela. Os dentes estão incríveis. Mas parece que acaba não casando com o corpo, sabe? Eu sinto falta de uma imponência maior. Não sei, não consigo dar match. Eu achei que faltou um pouco mais de imponência, talvez, nesse corpo. As proporções... Pode ser proposital também, mas não tá muito bom não. Faltou um pouco mais de carinho no trabalho do corpo. Mas é isso, gente, avaliações feitas. Eu quero saber aqui, Alessandro, o que você achou do desempenho dos nossos participantes nessa prova? Gente, desde já eu já quero agradecer imensamente, tá? Por estar participando novamente dessa segunda temporada desse reality. Pra mim, assim, é sempre uma satisfação enorme, tá? Estar participando assim, né, desses eventos e conhecendo novas pessoas, novos talentos. Desde que eu comecei, quantas pessoas, né, já entraram assim, e tá entrando todo dia, o tempo todo, nesse mundo da modelagem. Eu acho isso mágico, gente, sabe? Poder ver a arte assim, de várias formas, né? Porque o que acaba assim, que dentro do biscuit hoje existem vários nichos, não é verdade? Igual, por exemplo, eu faço peças um pouco maiores para decoração de festas infantis, mas já trabalhei também bastante com peças menores, tá? E hoje em dia, assim, são vários nichos, né, dentro do biscuit aí. Então, desde já eu quero muito agradecer pela oportunidade, agradecer ao Luiz, assim, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Conheço o Luiz, assim, nossa, desde muito tempo, né? Desde muito, lá do início dele. O Luiz sempre foi um querido comigo, uma pessoa sempre que teve o maior respeito por mim, e não só por mim, como pelos outros artesãos também, né? Pro pessoal da nossa classe. Então eu quero muito agradecer mesmo. Parabéns por mais essa iniciativa, Luiz. Concordo, Alessandra. Eu acho que a gente teve aqui que colocar pontos mínimos para conseguir criticar alguma coisa, entendeu? Porque o nível tá tão alto que qualquer deslize é motivo para eliminação. Mas, Alessandra, eu quero te agradecer aqui pela sua participação, tá? Tô muito feliz em tê-la novamente aqui. É sempre uma honra ter o seu apoio nesse projeto. E o ganhador da semana vai levar para casa, tá? Um curso virtual da Alessandra Caldeira. A Alessandra tem uma didática incrível, tenho certeza que vai agregar demais no seu trabalho. E se você quiser adquirir também os cursos dela, vou deixar o link aqui na descrição. Pessoal, agora não tem mais pra onde correr. Não tem meio termo. Ou você é top 2, ou você vai direto pra batalha de eliminação. É pelo detalhe, é pela vírgula da história, é pela massinha colocada no lugar errado. Os dois trabalhos que mais nos impressionaram, contaram uma história nessa fusão que fazia sentido junto com a estética, foram vocês, Dani, com a Hipoínia, que foi a junção da mula sem cabeça com o boto cor-de-rosa, e o segundo participante do top 2 de hoje é você, Danguri, com a Yabo, a mistura da Yara com o lobisomem. E quem leva esse episódio hoje ganha o prêmio da Alessandra e vai direto para o próximo, tendo chance de mostrar um pouco mais do seu trabalho, é você, Danguri. Parabéns, mais uma vitória pra conta, viu? E eu tenho certeza que você vai dar muita dor de cabeça para os seus concorrentes. E agora temos aqui as duas últimas colocações deste episódio, que são Camila com a Cuca Régia e a Jéssica com o Boi Pererê. Meninas, vocês fizeram trabalhos incríveis, esculturas magníficas e dignas do folclore brasileiro. Porém, o que trouxe vocês para a eliminação são alguns detalhes de harmonia que acabou não fazendo tanto sentido com a peça finalizada. Pessoal, então bora para a prova de eliminação? Vamos lá, essa é a última chance de uma de vocês duas permanecer na competição. E mais uma vez estou na eliminação, né? Começo a me perguntar o que o pessoal da produção viu nos meus trabalhos para me chamar, porque os meus trabalhos nunca estão entre os melhores, muito pelo contrário, estão sempre entre os piores.
E nunca são cogitadas as minhas peças para estarem entre as melhores, entende? Tanto pelos colegas quanto pelos jurados. Então é um sentimento de não pertencimento, né? É um sentimento de frustração total, porque eu sei que esse foi o melhor que eu consigo fazer, porque eu falei, essa peça eu vou fazer pra ganhar, sabe? E foi o melhor que eu pude fazer, e nem o meu melhor não foi suficiente. Então é muito frustrante, e é isso. Ai, gente, tô na eliminatória, que ódio! Mas vamos combinar também que, assim, a minha peça de fato foi a mais fraquinha desse desafio, eu assumo. Pelo menos não acho que passei vergonha, não acho que ficou ridícula, não. Mas foi a mais fraquinha, sei lá, faltava alguma coisa, um tchan, um negocinho, não sei o que era, mas faltava. E para esse desafio, vocês terão apenas 2 dias corridos, é isso mesmo, 2 dias para fazer um chaveirinho de uma criatura que seja companheira do seu personagem da prova principal. Toda a história de criaturas mágicas tem ali um mascotinho que acompanha nas aventuras do protagonista da história. Nós queremos um personagem secundário que seja um amiguinho inseparável da sua lenda folclórica, da sua fusão folclórica. A criaturinha precisa estar em um chaveiro, reiterando aqui, e tem que ter uma historinha do porquê que essa criatura acompanha o seu personagem principal. Parece simples? Parece, mas não é, até porque se fosse não seria o mestre do biscuit. Prazo de 2 dias, valendo a partir de agora. Bora pro make-off. Bora começar então. Essas bolinhas que vocês estão vendo vai ser o focinho do meu bichinho. A ideia é fazer um bichinho com a cabeça bem grandinha e o corpo menor, bem desproporcional, né? E esse bichinho vai ser um gatinho mágico. Eu gosto bastante de fazer focinho de gato desse jeito, porque eu acho que fica tão fofinho. A ideia também é que ele tenha olhos bem grandes, assim como a Cuca Régia, né, que tem os olhos bem grandes. E por enquanto o rostinho tá assim. Já fiz aqui também o corpinho dele, ficou assim. Esse gatinho, ele vai ter asas, né, então ele vai ficar nessa posição assim, como se estivesse voandinho mesmo. E ele vai usar o quê? Um cocar, então tô começando a fazer as penas dele. Gosto de fazer as penas desse jeito, fazendo uma coxinha e achatando e riscando ali. Aí no final eu dou uma puxadinha pra dar esse efeito mais do finalzinho da pena, assim, das pluminhas. E eu tô finalizando o cocar dele com essa tirinha pra dar esse acabamento que tem nos cocares. E é isso. Eu separei umas coisinhas que me inspiram para eu conseguir fazer a minha peça, o meu chaveirinho. Então, como ele vai ser uma coisa bem natureza, separei um bocado de coisinha da natureza. E comecei a fazer pelos detalhes. Meu gato atrapalhou várias vezes. Na verdade, ele estava fazendo o controle de qualidade mesmo. Aí, eu resolvi fazer primeiro os detalhes que eu quero que a peça tenha, que são minúsculos. E depois, assim, o arrependimento veio, sabe? Fiz esses cogumelos bem pequenininhos. Tentei variar o tamanho, porque como eu não sabia exatamente o tamanho que a peça ia ficar, eu não sabia o tamanho que eu ia precisar. Olha o tamanho disso. Eu não costumo trabalhar com essa coisa desse tamanho. Deixei secando esses detalhezinhos e aí sim fui pra peça, porque eu preciso que eles sequem primeiro para eu conseguir juntar o mais rápido possível, até porque o tempo é bem corrido, né, para o desafio da eliminatória. Comecei pelas perninhas, como elas vão ser como se fosse um tronquinho de árvore. Então eu comecei por elas, porque eu quero que elas sequem rápido também, e fiz os bracinhos. E aí eu fiz umas ranhuras que depois, quando tiver seco, eu vou dar uma pinturinha para dar um destaque. E aí o corpinho eu fiz com a base verde, mas depois eu vou querer botar pelúcia nele. Mas de qualquer forma, a base vai verde, porque a pelúcia vai ser um tom de verde. Então se tiver algum canto vazado, o verde ali já vai dar uma tampada no buraco, digamos assim. E vou dizer a vocês, eu nunca fiz um negócio desse tamanho para ter pelúcia. E o desespero bateu. Não acho que eu faria de novo, sinceramente. Eu consegui deixar o corpinho mais ou menos como eu queria. Aqui dá pra visualizar melhor como tá ficando. Tem 2 tronquinhos, tem 2 cogumelos, 4 orelhas, um bico, enfim. Aqui as perninhas de tronquinho, que eu achei elas muito fofas, e os bracinhos bem rechonchudos. Tô amando. Eu acho que super vai dar certo. Então, pessoal, o prazo de 2 dias se encerra agora, porque eu quero ver o resultado final dessas criaturinhas mágicas no chaveiro. Vamos começar aqui pelo desfile com a escultura da Camila.
Vamos conferir. Esse é o fiel companheiro da Cuca Régia. Qual bruxa que não tem o seu gatinho preto, não é mesmo? E qual índio não tem um cacique na sua tribo? Pensando nisso, eu criei o Gatique, o gato fada cacique. Criei o Gatique com a intenção de trazer um elemento de cada ponto da história. Um deles, que é o gato, que é por conta da Cuca, que é a bruxa. O cacique, né, o cocarde índio, que é da tribo da Nayá, antes dela se tornar a Cuca Régia. E as asas do gatinho, que foram criadas a partir das pétalas da flor da Vitória Régia. Ele veio com o encanto das fadas para trazer harmonia entre ambas as personalidades que habitam no corpo da Cuca Régia. Veio com a sabedoria de um cacique para saber aconselhar elas a lidar com essa junção entre as almas e as personalidades. E veio como um gatinho, que geralmente nas histórias que a gente vê são os melhores amigos das bruxas. E também porque ele adora peixes, então nada melhor do que um gatinho para estar acompanhando aí um ser que vive no rio, né? Então ele vive pedindo peixinho para elas. Eu espero que vocês tenham gostado do Gatique. Eu amei ele, fiz ele nessa vibe mais fofinha, engraçadinho. Então é isso. E finalizando o desfile com um chaveirinho feito pela Jéssica. A Puca é um espírito da floresta que gosta muito de brincar. Ela adora pregar peça nos outros porque ela consegue se transformar em qualquer animal e qualquer planta. Por conta do seu jeito brincalhão, ela fez amizade com o Saci e eles viveram muitas aventuras juntos. Quando o Saci se fusionou com o Boitatá, a Puca amou, porque é a junção de dois seres que ela gosta muito. E esse é o meu chaveiro para o desafio. Como esse chaveiro representa um espírito da floresta, eu quis destacar vários elementos de animais e de plantas também. Olha, meninas, eu acho que hoje vai ser uma das decisões mais difíceis que a gente já teve até agora. Vocês duas fizeram pecinhas extremamente fofas, eu super imaginaria como criaturas secundárias, como mascotes fofinhos dos personagens principais da prova de hoje. Não tem que se falar aqui em falta de acabamento, em falta de polimento, a pintura, sabe? Toda a estética da peça de vocês é muito linda, ficou um chaveiro extremamente fofo, que eu usaria muito e eu super veria uma história desses dois personagens. Infelizmente alguém sai hoje porque o jogo precisa continuar, mas a competição perde muito, porque vocês duas são artistas incríveis, extremamente talentosas, com muito potencial, e a competição mostrou isso pra vocês e eu tenho certeza que pro público também. Vocês mostraram facetas que ninguém tinha visto ainda, e talvez nem vocês mesmas. Vocês conseguiram impressionar a gente, vocês conseguiram mostrar versatilidade e muita, mas muita criatividade em tudo que vocês trouxeram até aqui. E o que define hoje quem fica, talvez seja o quesito criativo, de quem ousou mais em criar algo do zero. Quem deixa a competição com trabalhos maravilhosos, com peças incríveis, sendo uma artista excepcional e se orgulhando disso. Porque você é muito boa no que você faz. É você, Camila. Muito obrigado por ter topado participar. Nós queremos que você saiba que você não deve ser a competição triste, porque você entregou um trabalho lindo, muito bem feito. Agora é a hora da sua despedida. Termina aqui a minha trajetória nesse reality, né, no Mestre do Biscuit. Eu sinto que eu tinha ainda muito mais a mostrar e eu só acho que tenha sido uma pena que a minha melhor peça tenha sido o motivo da minha eliminação, sabe? Eu olho para aquela peça e eu não consigo me ver sendo eliminada com ela, sabe? Então é um pouco triste, mas faz parte do jogo, né? Alguém tinha que sair, alguém tinha que ficar e dessa vez fui eu, né? Mas no final vai acabar restando só um mesmo, então uma hora ou outra alguém vai ter que sair. E é isso, e ter ido pra prova de eliminação com a Jéssica foi bem legal, porque a gente gosta de fazer coisas mais fofinhas, mais, sabe? Então eu acho que foi bem legal e deve ter sido muito disputado por os jurados pra decidir, né, quem eles
iriam eliminar. E para você que pensou em se inscrever, mas não se inscreveu porque tem medo, tem insegurança, te digo que é muito engrandecedor mesmo, como eu disse anteriormente, mas também você tem que ter uma mente muito boa, uma cabeça muito boa, porque você vai ouvir críticas, você vai ver peças que você fez com muito esforço e dedicação, às vezes sendo uma das piores colocadas. Então você tem que ter isso em mente, de que também tem muitas outras pessoas boas competindo junto com você, então você não pode deixar isso te abalar na tua vida profissional, e muito pelo contrário, tem que levar essas críticas pra te deixar superior, sabe? Pra você melhorar o teu trabalho. Deixa a competição com a certeza de que eu me tornei uma pessoa mais forte, embora eu tenha passado pelas minhas frustrações ali, né, que vocês viram, o drama, isso faz parte, né, e eu acho que esse tipo de sensação, esse tipo de situação acaba fortalecendo a gente. Então, hoje eu tenho certeza que eu consigo passar por situações como essa e sair muito bem delas. Quero agradecer imensamente a todo mundo que tá torcendo por mim. Muito obrigada. Infelizmente, né, não foi dessa vez, mas eu espero poder estar compartilhando peças lindas aí no meu Instagram para quem quiser estar me acompanhando. E é isso, gente. Muito obrigada pela torcida, muito obrigada por estarem comigo. Beijo! Pessoal, eu queria pedir pra vocês aqui, quem não conhece o trabalho da Camila ainda, lá no Instagram, que siga ela, passe a acompanhar os trabalhos dela. Ela merece muito reconhecimento. Eu tenho certeza que você vai aprender muitas dicas, assim como aprendeu aqui nos making-offs que ela fez durante a competição. E pessoal, é assim que encerramos esse episódio incrível, extremamente criativo, com peças maravilhosas, fazendo jus ao primeiro desafio da primeira temporada. E se você não é inscrito no canal ainda, já aproveita para se inscrever, curta o vídeo, ativa a notificação que quando tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E na semana que vem, terça-feira, às 19h30, teremos mais um episódio incrível para você de casa se inspirar. Conto muito com a presença de todos vocês. E se você não segue o perfil oficial da competição, corre lá, @omestredobiscuit.ofc. Sempre no dia após o episódio, postamos todas as fotos dos trabalhos com mais detalhes para você conferir. Um beijão e até semana que vem!